Então, com muita alegria, temos aqui o Marcos, que vai nos falar. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele possa ser fortificado e amparado pelos benfeitores espirituais. Com certeza, seremos. Boa noite a todos, né? Já faz algum tempo que a gente não retorna aqui no salão de cima para os estudos da casa, né? E antes eu gostaria de fazer um parêntese a respeito da vibração espiritual que temos hoje aqui. Não por coincidência, Semana Santa encerramos ontem, né? E no domingo que vem, dia 1º, iniciaremos o encontro sobre a vida de Eurípides. Depois o Gilberto vai reforçar o recado aí do encontro que teremos domingo que vem pela manhã, falando sobre a vida do nosso querido mentor, nosso querido professor. Então a vibração da casa, a gente pode perceber pela respiração de muitos que aqui estão, a emoção que alguns sentiram quando chegaram aqui. Eu estava olhando a fisionomia de cada um de vocês, e eu também, em especial, estar aqui de frente a vocês, percebendo e vibrando com alguns amigos espirituais que com certeza estarão conosco durante toda essa semana e a semana que vai começar no dia 1º de maio, porque a nossa casa deve muito a esse querido professor Eurípides, o nosso querido mentor desta casa. E eu vou aproveitar o momento, já que ontem nós comemoramos a Páscoa e que os cristãos, como nós também somos, né, e algumas doutrinas esotéricas, né, comemoram a ressurreição do Cristo. Só que nós espíritas comemoramos essa ressurreição da carne com uma outra leitura, uma outra visão. Afinal, foi agora, dia 18 de abril, que nós comemoramos 154 anos do Livro dos Espíritos. Há 154 anos atrás, levantou-se o véu da verdade, que estava escondido durante muitos séculos, principalmente na era chamada Era das Trevas, da Era da Escuridão, né, que foi a Idade Média, segundo alguns historiadores, pesquisadores do assunto. Chega então o Livro dos Espíritos, e Kardec, o nosso querido codificador, com a ajuda dos amigos espirituais, do Espírito da Verdade, levanta aquele véu da verdade, mostrando tudo aquilo que Jesus nos falou há mais de 2000 anos, que é o que se fala hoje nas casas espíritas. A gente não fala aqui nada diferente do que Jesus falava na época dele. Jesus falava assim de reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, falava de perispírito, falava de mediunidade. Só que alguns, como muitos de nós que vivemos muitos companheiros da casa espírita, que se dizem espíritas e que são trabalhadores da casa espírita, segundo Emmanuel, né? Muitos de nós éramos aqueles que dificultavam o caminho de Jesus na época da Palestina, e que depois de algum tempo vestiu a bata como padre ou freira, complicando ainda mais a verdade do Cristo. Emmanuel que diz isso, não sou eu. E hoje, pela bênção da reencarnação, pedimos para reencarnar ou como espíritas, ou como simpatizantes da doutrina espírita, mas em busca da verdade, aquela verdade que nós escondemos, que modificamos, até mesmo por interesses pessoais, do poder, da riqueza, que fez com que a Igreja fosse hoje, o Vaticano, o menor país do mundo e um dos mais ricos do mundo. O Vaticano é o tamanho da Praça Santos Pena, fica dentro de Roma, e é um dos países mais ricos do mundo. E muitas pessoas, muitos espíritos sofreram. A Inquisição aí mostra o exemplo, né, de como a Igreja se apoderou de alguns termos do cristianismo, modificando datas, subestimando a ideia do amor ao próximo para o seu próprio benefício. A história mostra isso, mas isso é uma outra palestra.
Isso é um outro assunto que leva muito mais tempo do que esse que nós vamos comentar. Nós vamos falar apenas de um pequeno trecho das verdades que Jesus nos revelou e que a própria igreja deturpou, que é o caso da ressurreição. Mas com o advento do Livro dos Espíritos e depois nas obras subsidiárias e principalmente na Revista Espírita, esse grande desconhecido dos espíritos, porque ali também nós vemos Kardec. Kardec não é só o Pentateuco, pessoal. A Revista Espírita é realmente uma ferramenta de complementação da obra kardeciana, da obra dos amigos espirituais. Naquela época não tinha rádio Rio de Janeiro, não tinha os debates que nós escutamos na rádio, não tinha revistas assim grande quantidade como nós temos hoje na área espiritualista e até espírita. Então Kardec teve a ideia de uma vez por mês lançar a Revista Espírita, com muita dificuldade, mas que esclarece muitos assuntos que ficaram em dúvida no momento do lançamento dos seus livros e que era momento de debate na vida cotidiana da França, da Grand Paris, onde ele habitava. Então ele levava para aquelas revistas o dia a dia da França, comentários, cartas, respondia, tirava dúvidas, e é um complemento interessantíssimo da obra que ele nos deixou, que é o Pentateuco. E muita gente não conhece a revista. Kardec ainda está ali como um grande filósofo, como um grande sociólogo, professor e colaborador disso tudo que nós estamos conversando hoje, trazendo à tona aquilo que Jesus já conversava, mas poucos tinham ouvidos para ouvir. Por isso que ele prometeu um Consolador. E esse Consolador chegou com as obras do nosso querido Hipólito Leon Delisle Rivail. E agora, no dia 18 de abril, completamos 154 anos da primeira edição. E lá ele fala da ressurreição. O que significa ressurreição? Será que é isso que nós aprendemos e fomos quase que obrigados a entender dessa maneira? Será que era isso que Jesus falava com os apóstolos, com os 500 da Galileia, que se reuniam com Jesus frequentemente para aprender o Evangelho com ele, para que logo após o seu desencarne, eles saíssem pelo mundo afora divulgando a doutrina de Jesus? Eram 500 pessoas, além dos apóstolos, que foram escolhidos diretamente por Jesus para se encontrarem, estudarem o Evangelho, para se preparar para a evangelização que estava por chegar. Portanto, Kardec traz a verdade, o significado maior da ressurreição da carne. E nós, espíritas, entendemos perfeitamente esse significado. Não é a ressurreição da carne, no sentido literal da palavra. É a ressurreição do espírito, já que a ciência, e Kardec complementa isso, na questão 1010 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler daqui a pouco, ele complementa de forma lógica e racional, que é a qualidade do nosso querido professor. Kardec sempre primou pela lógica, pela razão, pelo bom senso. Certa vez até comentei aqui como ele era conhecido, né, pelos salões nobres da França, da intelectualidade francesa, onde ele era muito conhecido, como le bon sens incarné, o bom senso encarnado, até mesmo pelos seus detratores, pelos seus inimigos. Quando alguém chegava para Kardec discordando de alguma coisa que ouviu dizer, Kardec perguntava logo de início: você leu o meu livro? Não, eu ouvi dizer. Então, peraí, então toma esse livro. Ele dava o livro e dizia o seguinte: depois de ler, volta para a gente conversar. A pessoa não voltava, se tornava espírito. Quando voltava, porque tinha uma dúvida ali que precisava tirar diretamente com ele, mas a maioria não voltava. É o problema do eu ouvi dizer. É igual esse filme que está passando agora. Ouvi dizer que o bonequinho do jornal está indo embora, saiu desencarnado no colo de alguém lá dentro do cinema. Ouvi dizer, mas nós somos espíritos, temos que ver o filme para ver se é isso mesmo. A mensagem que o filme dá para os pais e mães que perderam seus entes queridos não cala fundo ao coração. Então o filme não foi feito por acaso, tem um objetivo.
E digo mais, esse ano de 2011 ainda, em 2012, muita coisa vai sair sobre doutrina espírita no cinema. E nós espíritas devemos prestigiar esse tipo de arte para que mais obras saiam. E quem foi ver e viu e sentiu a vibração da mensagem, da ideia do autor, viu que tinha algo que procedia a realização daquele filme. Algo que não foi comentado no filme do Chico Xavier e que era necessário para um público, vamos dizer, até menor, que é um público em que os pais, as mães, parentes perderam algum ente querido. E quem assistiu o filme de coração aberto, sem, vamos dizer assim, melindres em relação ao que estava colocado pelos críticos do cinema, e o crítico de cinema vai analisar o filme da maneira que ele aprendeu lá na academia, na faculdade, né? Claro, escuro, abertura de câmera. Não, o espírita vai com outra intenção. Então nós temos também que repensar até mesmo esses atos. E era isso que Kardec fazia. Então, você ouviu dizer, então leia o livro e retorne. Kardec, na questão 1010, no finalzinho lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta faz a seguinte questão: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Então Kardec já vai direto à questão. E os Espíritos, mais diretos ainda, respondem da seguinte maneira: como querias que fosse de outro modo? É que durante todo esse período, mais de 1000 anos, né, toda a palavra de Jesus, toda a história de Jesus foi deturpada para proveitos e interesses de terceiros, que nós sabemos bem quem são. E fizeram um trabalho, por sinal, muito bem feito, porque aproveitaram até as datas pagãs para trazer para a igreja, para poder envolver aquelas pessoas dentro da doutrina cristã que estava surgindo logo no iniciozinho do século IV, do século V depois de Cristo. Foi assim que foi montado, né, toda essa estratégia envolvendo o cristianismo primitivo, que não era aquele de Jesus. Jesus, como eu falei no início, falava disso abertamente. Falava de reencarnação, sim, falava da pluralidade dos mundos habitados. Infelizmente, hoje ainda, dentro das casas espíritas, a gente observa que a reencarnação não é estudada no sentido maior da expressão da sua palavra. Deveria ser mais estudado, mais lido. Os estudos deveriam ser mais frequentes. Muitos de nós não estudamos a doutrina, simpatizamos por ela, frequentamos as casas espíritas, mas é importante o estudo, para que não caiamos em determinadas armadilhas que foram montadas no decorrer dos séculos, porque somente a doutrina espírita esclarece. Só ela que coloca determinadas questões no seu sentido maior, na expressão como Jesus usava naquela época. Essa reunião que nós fazemos aqui, Jesus fazia na sua época. O que nós falamos hoje aqui na Casa Espírita, Jesus conversava com as pessoas naquela época. Só que para alguns não era interessante entender, não era conveniente entender o que Jesus falava, porque incomodava. A verdade de Jesus incomodava, principalmente para os doutores da lei daquela época. Incomodavam tremendamente, até mesmo no aspecto político do poder que tinha entre eles e Roma. Porque Roma deixou com eles a responsabilidade lá da religiosidade, mas na seguinte condição: se houver problemas, vocês serão destituídos, serão julgados, condenados, e vocês perderão tempo. E Jesus era uma grande ameaça para a perda daquele tempo, porque Jesus ia de encontro os ensinamentos dos doutores da lei. Não porque ele discordava, porque ele falava verdades que eles ainda não compreendiam. E até hoje ainda não compreendemos. Quantas novidades estão para chegar dentro da doutrina espírita, prometido por Kardec. Kardec falou que essas obras não são definitivas. Muita coisa vai chegar.
principalmente nesse momento de transição, em que estamos passando de provas e expiações para a regeneração, muita coisa vai chegar. E aí é preciso que tenhamos bom senso, como Kardec tinha. Saber o que é certo e o que é errado. Saber colocar dentro dos nossos corações a pureza doutrinária. Porque é nesse momento que os lobos em peles de cordeiro irão se aproveitar, entrarão dentro do movimento espírita para atingir a finalidade maior dos nossos irmãozinhos dos mundos inferiores, que querem a destruição completa do movimento espírita. Isso já foi estudado e muito aqui na nossa casa, até por aquele livro que aconteceu na Casa Espírita. Precisamos estar alertas, atentos, e para isso nós temos que estudar, gente, dar as mãos, unir as nossas equipes de trabalho da Casa Espírita e trabalhar pela verdade. Uma vez eu cheguei numa mocidade, para fazer um estudo numa mocidade, e um jovem estava falando sobre reencarnação. E um jovem lá levantou a mão e comentou que a reencarnação era um castigo de Deus. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Esse pessoal não está estudando. Para falar que reencarnação é castigo, tem alguma coisa errada. É a melhor ferramenta que eu conheço de oportunizar a tua evolução espiritual de uma maneira mais rápida, se policiando contra as suas atitudes em relação ao homem velho do passado, dando oportunidade exatamente para crescer, para passar por novas experiências, novos aprendizados, novos conhecimentos, revertendo o erro do passado, trazendo para dentro do seu lar os inimigos do passado, pela bênção do esquecimento. Aqueles que nós amamos hoje, possivelmente, quem diz isso é André Luiz Emmanuel, possivelmente foram nossos inimigos do passado. E pela bênção do esquecimento, abraçamos a todos, temos um carinho tremendo por eles, um amor fraternal por cada um deles, para que juntos possamos crescer. Só a reencarnação nos dá essa oportunidade. E quantas vezes Jesus falou sobre isso? E os amigos espirituais não acabam por aí. Eles complementam dizendo o seguinte: conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. A ressurreição no sentido que nós aprendemos no pé da letra, como acontece lá no dia do juízo final. Os corpos que já estão completamente revolvidos na terra, misturados suas moléculas com outros elementos. Hoje, por exemplo, no almoço e no lanche que vocês fizeram para cá, vocês com certeza ingeriram moléculas de animais, vegetais, até seres hominais que já desencarnaram, que foram para a terra e deram origem a outros organismos, inclusive frutas, legumes, até o nosso corpo. Então é impossível, e Kardec nos adverte sobre isso, em relação à ciência, já chegando ao nosso lado, provando que é impossível essa ressurreição da forma que algumas igrejas e templos religiosos pregam para nós. Que no dia do juízo final, os corpos vão se levantar e vão se juntar para o julgamento final. Calma aí, pessoal, isso não é possível. Do jeito que se está falando da carne, isso não é possível mais. Mas no espírito, sim. Que o espírito é imortal, não morre, vive, cresce e se desenvolve para ser feliz. Porque esse é o destino de todos nós. Todos, sem exceção. Fomos criados para sermos espíritos felizes. E seremos. Só depende do livre-arbítrio de cada um. Da escolha de cada um. Entre o bem e o mal, a porta larga e a porta estreita, só depende da gente. Porque um modelo nos foi dado. Jesus. Foi o espírito que evoluiu, segundo o livro Consolador de Emmanuel, evoluiu em linha reta, nunca errou. É difícil até de explicar isso para a gente. Todos nós, somos espíritos inferiores, porque senão não estaríamos na Terra, cheios de defeitos, erros, vícios. É difícil explicar como é que Jesus nunca errou.
nunca escolheu o caminho do mal? Não. Está bem claro lá, Emmanuel nos colocando isso. Evoluiu sempre em linha reta. É o melhor modelo que tivemos de perfeição aqui na Terra. E ainda hoje nós ainda não entendemos Jesus. E naquela época, pior ainda, nós o crucificamos. Porque era melhor para a gente, era mais interessante para a gente condenar aquele homem que falava de amar ao próximo, perdoar o inimigo, oferecer outra face se a outra fosse esbofeteada. E esse cara está complicando a minha vida, porque ele está querendo que eu faça uma reforma íntima, e até hoje a gente não sabe fazer isso. E às vezes é por isso que a gente vem à casa espírita, em busca dessa reforma íntima, e que não cai do céu, pessoal. A ressurreição do Espírito parte da gente. Essa oportunidade de melhorar, de repensar nos erros, de recomeçar. Não precisa reencarnar, não. Nessa mesma existência, o Chico já dizia, você tem todo o direito de reiniciar, de recomeçar agora. Esquece o que aconteceu lá atrás. Comece agora. Tem que começar um dia, pessoal. Eu vou esperar outra encarnação, que é isso? População espiritual é quase 9 vezes maior que a da Terra. Era 6 na época de André Luiz, no livro Nosso Lar. Agora está quase 9, devido ao momento de transição que estamos passando. Vai esperar reencarnar? Vai perder essa encarnação? Então é tempo da gente repensar em algumas coisas. Eu estou velho para recomeçar. Não existe isso. O espírito é imortal. Você sabe quantos anos você tem como ser espiritual? Não é o corpo que vai ditar isso para você. Toda hora é hora. Kardec começou aos 50 anos. Bezerra aos 55 anos, 54 anos, quando se disse realmente espírita. Toda hora é hora. E quando a gente chega na casa espírita, em busca dessa ressurreição espiritual, esperamos que as coisas venham lá do mundo espiritual, que o Espírito nos indique o caminho, que fala, tem que ser por aqui, é por ali, é por aqui. Não é assim, não. O Espírito Superior nunca vai fazer isso. Se um dia você receber uma casa espírita, eu tenho certeza que nunca vai ser aqui, orientação do Espírito dizendo, amanhã de manhã, 8 horas da manhã você vai acordar, vai fazer isso, 9 horas você vai fazer isso, de tarde você vai fazer isso, foge dali. Foge dessa casa espírita, porque aquele espírito é mistificador. O Espírito Superior nunca fala para a gente o que a gente tem que fazer. Ele recomenda. Se eu fosse você, eu não ia por aqui. Mas eu quero ir. Opa, então, livre-arbítrio é seu. Pode passar. Ele vai ficar do teu lado até você cair, implorar ajuda, ele vai estar lá te ajudando. Mas ele vai dizer, olha, eu falei porque não era por aí. Agora a gente vai voltar e vai começar por onde tem que ir. E deixa a gente ir sozinho. O Espírito Superior nunca diz, o Chico nunca recebeu uma mensagem dizendo para A, B ou C o que é que tem que fazer hoje, amanhã e depois. Dizia assim, fazer o bem, praticar a caridade, mas como você vai fazer, isso é contigo. E quando a gente chega na casa espírita, porque o pé está doendo, ou porque eu estou chorando, a barriga está doendo, ou como está no Evangelho, seja pelo choro ou pelo ranger de dentes, resumindo, pela dor, quando a gente chega pela dor, nós temos toda essa oportunidade de reflexão e de reiniciar, porque milagre não existe, pessoal. A casa não vai fazer milagre, não. Isso não existe. Vocês é que irão escolher o caminho, o melhor caminho, e seguir em frente. Isso a casa vai orientar. Essa é a finalidade da casa espírita, oportunizando o trabalho do bem, colocando você numa atividade de trabalho para vivenciar as diferenças, dar valor ao que você tem. Eu sou tão infeliz, então vem fazer uma visita comigo ao hospital, vai visitar a favela, vai fazer uma visita, um culto do lar, numa casa daquelas chamadas assistidas. Vai lá, entra lá na casa dela. Porque nós somos muito egoístas, vaidosos, invejosos, orgulhosos. Enquanto esse mal estiver sobre a terra, ainda teremos dificuldades, e muitas. Kardec diz o seguinte,
A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Aquele termo que nós falamos aqui, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, tudo juntinho, se aquelas moléculas nunca se misturassem com outras, embora dispersos e reduzidos a pó, mas se conservassem homogêneos, ainda se conceberia que pudesse reunir-se em um dado momento. Isso é uma visão, uma ideia, uma viagem intelectual, científica, de ficção lá na frente, poderia se conceber tal coisa. As coisas, porém, diz Kardec, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de milhares de corpos diferentes, de vegetais, dos alimentos que ingerimos. Então é totalmente impossível a ideia como nós idealizamos da ressurreição. Isso a ciência já prova, mas ainda, insiste ainda a leitura do Evangelho ao pé da letra. Então nós temos que deixar ao companheiro refletir. Às vezes ele não vai conseguir acompanhar as nossas ideias. Gente, até mesmo dentro do nosso lar, da nossa casa, tem pessoas que não entendem a nossa religião, a nossa doutrina. Gostaríamos, eu tenho certeza que vocês também, que todos aqueles que vocês amam e que vivem com vocês, dentro do lar de vocês, tenho certeza que vocês gostariam que estivessem aqui conosco. Mas muitos não vão chegar. Não vão chegar porque não têm ainda o entendimento dessa doutrina maravilhosa que nós já estamos começando a entender. Que ninguém entende nada, ainda ninguém sabe nada. Está começando a entender. Muitos não vão conseguir chegar aqui com seus próprios pés. Não vão conseguir. E por outro lado, nós estamos observando uma quantidade de pessoas, inclusive jovens dessa casa, de outras casas, estão chegando à casa espírita com os seus próprios pés e fazendo o contrário, porque antigamente era o quê? Era o pai que vinha, trazia o garoto para a evangelização. Hoje é o contrário, é o jovem que está chegando à casa espírita pelos seus próprios pés, pelo compromisso que ele tem em relação a esse novo momento que estamos vivendo, essa transição planetária. E os pais estão vindo atrás para saber aonde é que ele está indo, o que é que ele está fazendo na casa espírita, por que ele está voltando diferente. Então o pai está vindo atrás do jovem. Aconteceu o contrário agora. Isso não é só aqui não, em várias casas espíritas. Devido à necessidade do espírito aprender a verdade, retornar ao estudo da moral, da ética, dos valores que foram esquecidos, inclusive dentro dos nossos lares. Porque era uma época que era careta falar de Jesus, era quadrado falar de Deus. E não se falava em casa. Então não fala em casa, mas a garotada vem aqui em busca da verdade. Quantos estão chegando? Quantos? Kardec ainda tece um comentário a respeito do dogma da ressurreição. E ele coloca na subpergunta 1010 o seguinte questionamento: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Ele insiste nessa colocação. E os amigos espirituais responderam: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas, o Espírito da verdade. Portanto, o Espiritismo e os Espíritos não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. E aí, jogando
né, na Vila Saber agora, nesse sábado, lá na Vila Saber, onde nós também fazemos um trabalho de evangelização lá de manhã, falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, nesse sentido que nós estamos falando aqui. E não pensem vocês, porque são jovens de 15, 12 anos, que temos que falar diferente, não. É de espírito para espírito. O processo de evangelização hoje com os jovens é igual uma reunião de vocês aqui, pessoal. Essa garotada não é mais boba, não. Ela já vem querendo saber o porquê. E não adianta ficar enganando, como se fazia antigamente, contando historinhas de Moisés, Jesus, dando um papel lá para colorir. Olha a figura de Jesus. Foi na nossa época, gente. 40 anos atrás, 30 anos atrás, que se fazia. Evangelizava dessa maneira. As mesmas historinhas. Moisés, Kardec, Jesus. Aí virava o ano a mesma coisa. Acabou isso, pessoal. Tem que preparar a aula. A garotada pergunta. E quando o evangelizador não está preparado, cai do cavalo. Eles fazem perguntas diretivas, objetivas, lógicas. E se você é honesto, você vai dizer assim: olha, não sei te responder isso agora, mas na semana que vem eu vou pesquisar e vou trazer. E ai de você se não trouxer. Porque a primeira coisa que ela vai te perguntar quando entrar na sala é assim: você pesquisou, tio? Pesquisou aquela pergunta lá? E isso aconteceu agora. Por isso que eu montei essa palestra hoje, por causa de uma coisa muito interessante que aconteceu lá na Vila Saber, falando sobre a Páscoa, o motivo da Páscoa, o porquê, né, da ressurreição de Cristo, o que era a ressurreição. E aí nós entramos nessa temática científica, né, da impossibilidade do corpo voltar no dia do juízo final para ser condenado para o céu, para o inferno, seja lá para onde vai, segundo a igreja tradicional. Isso não dá para acontecer. Aí um jovem dos seus 15 anos, 15, 16 anos, levantou a mão e perguntou um negócio que na hora eu fiquei sem ação, porque eu não esperava aquela pergunta sobre o congelamento dos corpos. E muitos americanos estão passando por experiências semelhantes. Um estágio de doença X, né? Alto nível, complicado, sabe que vai desencarnar, e eles entram no processo de congelamento. Só que a criança não falou nesse nível. Ela ouviu, acho que algum documentário, alguma coisa, uma novela, sei lá, alguma coisa da televisão, que era possível congelar o corpo, ou alguma coisa nesse sentido. Ela não soube explicar de onde tirou essa ideia. Só que me deixou numa situação complicada, porque eu não estava preparado para aquilo ali. Aí eu falei: olha, eu vou pesquisar, e pesquisei, por isso que sai a palestra de hoje, da onde veio esse negócio do congelamento, e que ela queria saber como é que ficava o espírito nessa situação. Pergunta que vocês mesmos poderiam fazer para mim. E veio de um jovem de 16 anos, de uma comunidade humilde, mas que viu na televisão e chamou a atenção. Como é que fica o espírito ali? Porque a ideia do congelamento é que quando a ciência evoluir, se descongela aquele corpo, né? E o espírito volta à felicidade, sem problema de doença nenhuma. Vamos viajar mesmo na ficção, né? A gente não pode nem ridicularizar tal coisa, porque há 100 anos atrás, quem ria das obras de ficção científica, se tivesse encarnado hoje, ia levar um susto, né? Tudo que foi escrito em forma de ficção está sendo realizado. Eu não sei o que vai acontecer na medicina daqui a 100 anos, mas vai ter que se desenvolver muito para chegar onde eles querem. Porque aí eu fui pesquisar. E essa aula eu vou complementar sábado que vem lá com eles. Eu fui pesquisar esse negócio aí, como é que acontece, como é que se dá cientificamente o congelamento desses corpos, que já estão, alguns já até desencarnados, outros estavam bem próximos, que era o caso, se não me engano, do Walt Disney. Eu não sei me falar. O Walt Disney foi numa situação semelhante, né? Um câncer bem avançado, congelado, parece que o corpo dele ainda está congelado, esperando a cura para aquela doença, aquele mal, que faria com que ele desencarnasse. Porque a gente sabe, pessoal, pela doutrina espírita, que o desencarne só acontece quando o fio de prata, aquele cordão que nos une, corpo material e corpo psicossomático, é rompido. Quando esse cordão ou esse fio de prata se rompe, a morte existe efetivamente. O que Jesus fez com Lázaro
É porque ele não tinha desencarnado ainda. Porque nem Jesus teria a capacidade de reunir esse cordão, esse fio. Porque isso é uma lei de Deus. E nem ele poderia fazer isso. Ele, na sua percepção mediúnica, sentiu a presença do Espírito ali, junto ao corpo. E sabia que ele não estava desencarnado. Deu um passe magnético, de uma maneira que nenhum de nós aqui teríamos condições de dar, e que trouxe aquele espírito de novo à vida, entre aspas, porque ele estava vivo. Então, quando esse fio, esse cordão de prata se rompe, a morte efetivamente existe. E aí podemos dizer, desencarnou. Então, em alguns casos desses de congelamento e outros, né, a morte já se efetivou. Eu vou ler para vocês como é que é feito esse congelamento. E vocês vão dizer, poxa, mas o espírito estava só, ainda tinha atividade cerebral, não estava desencarnado ainda. Então quer dizer que ele está vivo ainda? Gente, pelo que eu vou ler aqui, vocês vão entender que ele já desencarnou. E que prova, hein? Que prova, mesmo desencarnado, o espírito tem que estar junto ali daquele corpo. Com que interesse, com que oportunidade? É igual aqueles livros de André Luiz que a gente lê, em que o espírito está preso lá, o espírito de um suicida, ligado ao seu corpo perispiritual ainda, perispiritual ao corpo somático, acompanhando a decomposição do seu corpo, célula por célula. Existe prova maior do que essa? Preso ali, que ele não consegue se afastar daquele local, do caixão dele, ele fica preso ali. Por quanto tempo? O tempo necessário da sua energia vital se esgotar. Se ele fez uma programação para viver 80, 90, 100 anos e comete o suicídio aos 20 anos, olha quanta energia vital vai deixar ele preso àquele corpo, vivenciando a decomposição do seu corpo. Não existe prova mais dolorosa. Por isso, se nós conhecemos alguém da família, conhecido, amigo, familiar, que cometeu tal ato, temos que orar muito por eles. Muito. Precisam muito das nossas preces, para serem envolvidos, para que sofram menos, e que, se Deus o desejar, naquele momento, seja levado para um local de refazimento. O sofrimento é grande, muito grande. Leiam o livro da Dona Ivone Pereira, vocês entenderão o que eu estou falando. Bom, mas como é que se processa, portanto, esse congelamento? Aí eu fui na internet pesquisar isso daí. E na internet diz o seguinte: trechos da reportagem da revista Ciência, isto é, Ciência. Peguei lá. A ideia é manter o corpo no freezer para ressuscitá-lo no futuro. A ideia é brilhante, né? A ideia é ótima. Quando a medicina descobrir a cura do mal que lhe tirou a vida. O descongelamento nunca foi testado em seres humanos. Congelamento sim, descongelamento ainda não. E não há garantia de que vá funcionar. Ele diz, e não é o espírita que escreveu isso não, cientista. E ele diz o porquê. Só nos Estados Unidos, cerca de 130 cadáveres, isso até o ano passado, estão guardados em cápsulas de aço, de cabeça para baixo, imersos em nitrogênio a uma temperatura de menos 196 graus centígrados. O pessoal do coral reclamando do frio. Outras 1000 pessoas estão na lista de espera e se dispõem a ser congeladas logo que morrerem. Mas não acabou aí não. Porque você está congelando a morte, não está congelando a vida. Esse é o detalhe. Os interessados podem optar por preservar só a cabeça, ou então o corpo inteiro. A cabeça é só a bagatela de $28.000. O corpo inteiro, $120.000. Tem gente jogando dinheiro fora, hein? E a gente precisando. Manter o cérebro no freezer sai por $50.000. Mais a taxa de transporte. Taxa de transporte, que é $20.000. Eu sei que transporte é esse.
Mas o seu descongelamento exigirá que a medicina já tenha descoberto uma forma de fundir a coluna vertebral à cabeça, porque a cabeça foi tirada da coluna. Não, mas não acabou não. O que mais os otimistas imaginam ser somente possível dentro de 100 anos. O cadáver precisa ser congelado imediatamente à morte cerebral. Isso eles fazem. O sangue todo é retirado. O cara já desencarnou. O sangue todo é retirado e em seu lugar se injetam líquidos conservantes e anticongelantes, como glicerina ou formol em cânfora. Os egípcios faziam algo parecido, hein, na mumificação. Que ajudam a preservar o corpo até a sua imersão no hidrogênio líquido. 3 ou 4 corpos dividem uma única cápsula que prescinde da eletricidade, pois utiliza o mesmo princípio das garrafas térmicas. Isso é o que o americano está fazendo. Existe uma sociedade de pesquisa, né, que abriu lá fundos para investimento na pesquisa, está recebendo dinheiro e acreditando que isso poderá acontecer. Olha, é aquilo que eu falei no início, a gente não pode brincar com a ciência, né? Muita coisa que nós falamos aqui pode até acontecer, nem todas, como eu falei aqui, mas alguma coisinha, um iniciozinho de uma pesquisa mais ousada poderá dar margens a outras coisas novas que virão. Foi assim que a ciência foi evoluindo. Os cientistas nunca disseram não, vou tentar, e chegaram a descobertas, como nós temos hoje no século XXI, que ninguém iria imaginar que há 100 anos atrás seria possível. Ninguém poderia imaginar. Seja na área da medicina, na área da comunicação, na área do transporte, da telefonia, da informática. Informática é coisa de 30 anos para cá. Nem 100 anos é. Mas fica aí registrada que a impossibilidade de determinadas tentativas de ressurreição. E eu fiquei para responder isso para eles. Vou levar para eles na semana que vem, vou jogar isso lá na mocidade, juntamente com o estudo do Livro dos Espíritos. Porque aí eles nos deram a chance, a oportunidade de falar de perispírito, do nosso corpo material, do corpo somático, esse aqui que a gente tem, do corpo psicossomático, que é o perispírito. Vamos falar de reencarnação. Olha quanta coisa a gente vai abrir o leque para com eles. Isso tudo na doutrina espírita. E de forma muito didática. Kardec nos coloca isso a partir do estudo da ligação espírito-matéria, que se dá na questão 134 do Livro dos Espíritos. Então eu vou ser bem breve, para a gente ver como é que é a lógica de Kardec, para chegar à conclusão que a ressurreição não é da carne, mas sim do espírito, que nós somos. Às vezes a gente esquece, mas nós somos espíritos encarnados, mas somos. Então na questão 134, Kardec começa a falar da ligação do espírito-matéria. Os espíritos nos informam que um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível é o espírito, que tem liberdade de escolher, direcionar o seu caminho. E todos nós somos espíritos. E todos nós vamos continuar no processo de evolução, iremos para mundos melhores, né? Alguns voltarão ainda à Terra, quase todos ainda voltarão, né? Para melhor aprendizado, para poder evoluir para um mundo melhor, sair de um planeta tão conturbado e violento, ainda tão materialista, para um mundo melhor. Os mundos, todos eles, não só as estrelas, os planetas, tudo que se move, tudo é habitado, gente. Será que Deus fez alguma coisa por acaso, ou que não dá valor por ela? Tudo é aproveitado. E a gente, quando lê aquele livrinho fininho que o Chico escreveu, foi o terceiro livro que ele escreveu, Cartas de uma Morta.
quando ele fala de Maria João de Deus, sua mãezinha, vivendo no planeta Júpiter, passando por Marte, vivenciando a beleza desses mundos muito mais desenvolvidos que o nosso, a gente não vai desacreditar. É o Chico falando, descrevendo, é Maria João de Deus falando como ela está vivendo naqueles planetas, né, em Júpiter mais especial, em forma mais especial. No item 136, Kardec fala que os espíritos informam que o corpo, se não tiver alma, será tudo o que quisermos, menos um homem. Então a alma é o quê? O espírito encarnado. Encarnei, então eu tenho uma alma. E é com esse espírito que eu tenho hoje que eu vou enfrentar as dificuldades, as provas, muitas dolorosas. Mas por isso que nós temos também a bênção da doutrina. Ninguém, gente, ninguém pode carregar um peso maior do que pode suportar. Todas as provas são suportáveis. Nós é que somos egoístas. Achamos que tudo é maior, mais pesado para a gente. Nós é que somos egoístas. Não olhamos para o lado, vivemos numa bolha fechadinha e não olhamos lá para fora. No item 149, Kardec afirma que a alma no instante da morte volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. O livro e o filme Nosso Lar mostra isso. A programação reencarnatória, o planejamento reencarnatório, do espírito enfrentando aquela dificuldade, que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar, hein, pessoal? É que a gente aqui está preso à matéria, mas quando chegar lá na pátria espiritual, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, quando chegar lá em cima, vai refletir e vai ver, poxa, reencarnar é muito mais complicado. Porque a gente vem com as dúvidas, com as incertezas. Poxa, será que dessa vez vai dar? E os amigos espirituais, o teu anjo guardião, aquele espírito amoroso que está sempre ao teu lado, te intuindo, te ajudando, e diz lá, vai, você vai vencer, vai, essa vez você vai acertar. E a gente erra, mas tem uma nova oportunidade. E quantas nós já tivemos, gente? Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas? No item 155, Kardec reafirma, junto com os amigos espirituais, eles, os espíritos, orientam que os liames que havia ligado a alma ao corpo são soltos quando da morte, aquele elo que eu falei do cordão de prata, ocorrendo então a separação entre eles, a alma e o corpo. Rompeu o cordão, aconteceu o desencarne. Por isso que quando nós dormimos e estamos em contato com o mundo espiritual, seja através do sonho, a gente está lá conversando com alguém, sendo orientado por alguém, por algum amigo espiritual, e quando a gente volta ao corpo, né? E quando essa volta se dá de um momento muito violento, quando a esposa ou o filho não sabe nos acordar, acorda aí, pai. Aí você acorda assim, você acorda como se estivesse meio dopado, porque parece que não encaixou ainda direito, porque pela velocidade do pensamento, o espírito veio da onde estava, de uma maneira, uma velocidade enorme, que é a velocidade do pensamento, se encaixa e levanta. E quando você levanta e sai correndo da cama, parece que você vai cair, porque você está tonto. Por isso tem que acordar, tem que ser devagar, não é assim que você faz na tua casa? É assim. Não. Ah, então você... Lá em casa eu estou educando o pessoal para isso. É desconfortável você acordar de repente assim. Sente mal, passa, fica com dor de cabeça, né? Tem que se acordar devagarzinho, está na hora de acordar, né? Você não... Poxa, a gente merece, né? A gente merece. Está na hora de acordar. Um dia você vai receber esse carinho. Então, eu acordei dessa maneira. Está na hora de acordar. E você acorda bem humorado, disposto, né? Isso um dia vai acontecer com a gente, né? Se tiver merecimento. Estou conseguindo educar o pessoal em casa. Às vezes eles esquecem e dá tudo errado, né? Aos pouquinhos eu vou educando, E a questão final que Kardec complementa o nosso estudo é essa aqui. A respeito da lógica da doutrina, né? Que até mesmo os intelectuais, né?
desejam aprender. Kardec nos faz essa revelação que eles são aqueles que precisam mais acreditar. Olha só o que os amigos espirituais nos falam. Dai-lhes a esses cientistas, a esses pesquisadores, uma interpretação lógica, e os que chamai livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, os que mais pedem e desejam é crer. No fundo, eles precisam acreditar. Tem como os outros, ou talvez mais do que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. E Kardec deixou isso bem claro. O dia que a doutrina espírita se distanciar da ciência, alguma coisa está errada. E isso vem acontecendo de maneira, não como ele falou, mas sim, sempre paralelo. Kardec previu isso. A doutrina espírita vai crescer ao lado da ciência. E é isso que está acontecendo. A ciência evoluindo e explicando tudo o que foi escrito há 154 anos atrás. Não foi escrito ontem, pessoal. 154 anos, um século e meio. Portanto, a gente tem que estudar, pessoal. Tem que estudar. No estudo, as dúvidas poderão até acontecer, mas é o que eu falo sempre. A importância de estudar em grupo. Ah, mas eu posso estudar em casa? Pode, olha. Tem a livraria aqui, você pode comprar um livro e levar para casa. Mas o problema é o seguinte, quando você estuda sozinho, e às vezes não entende a colocação dos amigos espirituais, ou tem uma dúvida e você tenta esclarecer aquela dúvida de acordo com seus instrumentos, com a sua capacidade intelectual, às vezes não chega ao ponto que o espírito quer chegar. Então você vai tomar uma mentira como uma verdade e vai levar aquilo para o resto da vida. Quando nós estudamos em grupo, vai ter sempre alguém que vai dizer, olha, não é bem assim não, hein? Eu entendo dessa maneira. E o outro vai dizer, eu também assim. E aí o pessoal vai chegar numa conclusão lógica de qual é o caminho a seguir. Por isso que temos que estudar em grupo. É muito importante o estudo, porque o estudo vai fazer com que tudo isso que a gente acabou de estudar aqui, de ler aqui, de analisar aqui, se mantenha firme dentro da pureza doutrinária. Não podemos fugir da ciência, não podemos fugir da lógica, da razão e do bom senso. E o que sempre caracterizou essa casa, 44 anos agora? 46, aqui temos 2 aniversários aqui. Esse é o de 46, né? Esse é o de 46. Esse é o da fundação. Então, em 46 anos, a casa se dedicou a um só compromisso, pureza doutrinária. Por isso que vocês, quando visitam outras casas, sentem alguma diferença na atmosfera, no ar, porque além do estudo existe a amizade, o elo de união que nos liga a todos os frequentadores da casa e que deve continuar assim o trabalho da Casa Espírita. E isso só iremos conseguir estudando o Evangelho, principalmente o Evangelho, porque se somos homens velhos, com aqueles velhos vícios do egoísmo, da inveja, da ignorância intelectual e do poder, que nós perdemos ou queremos ganhar, é através do estudo do Evangelho que vamos entender o poder da humildade, de abaixar a cabeça, de reconhecer o erro, de pedir desculpas, porque ninguém vai ficar menor ou maior pedindo desculpa ao irmão. Errou, vamos reconhecer, eu errei, perdão. É difícil essa palavra sair de dentro do nosso coração para fora. Podemos perdoar de boca para fora, como diz as pessoas aí fora, mas não foi um perdão verdadeiro. Isso é um exercício diário que começa dentro do lar, porque é ali que nós fazemos os maiores erros da nossa jornada. Porque na casa espírita é diferente, né?
Já comentamos isso aqui uma vez. A gente consegue botar a máscara do espírita e entrar aqui. Engana todo mundo. Mas é do lar, no ambiente de trabalho, com aquele colega chato, com aquele chefe insuportável. É ali que você vai botar também em prova. E às vezes no trabalho, mais do que no lar. Porque tem pessoas que vivem mais com os colegas de trabalho do que com os próprios familiares. Então temos que ser espíritas 24 horas por dia. Não é só na casa espírita, não. Principalmente lá fora. É pela postura do espírito espírita cristão, e que nós iremos tocar esse assunto no domingo agora, no encontro de Eurípides, que nós iremos divulgar a doutrina espírita. Não tem outra melhor ferramenta do que a nossa postura lá fora. Ser paciente, tentar entender a dor do outro. E a gente prega, e na hora que precisa colocar isso para acionar, a gente falha. O homem velho fala mais alto. O egoísmo, aquela pretensão do poder pequenininho que a gente às vezes tem, mas que tem a capacidade de pisar no irmão, de colocar ele lá embaixo. E daí vem as dores. Quase todos que aqui estão chegaram pela dor. Quase todos que aqui estão vieram pela dor. E vamos refletir nisso, nessa oportunidade que vocês tiveram de chegar até essa casa. Ninguém trouxe pela orelha, pelo colarinho. A dor nos fez chegar. Portanto, vamos refletir muito nessa oportunidade que vai ser muito difícil de se aproveitar mais uma vez. Talvez seja a última oportunidade para muitos de nós aqui da Terra. Espíritos ainda empedernidos na prática do mal. Não, nós que estamos aqui. Nós fazemos o mal, mas somos que nem aquelas crianças, como Emmanuel diz, né? Somos ainda espíritos infantis, crianças espirituais, é o termo que Emmanuel usa, né? Que a gente não sabe a consequência dos nossos atos. Fazemos o mal por isso, porque pecamos em pensamento, nas vibrações deletérias que jogamos aos nossos inimigos. Erramos sim, mas não porque eu quero a desgraça de alguém, a morte, planejar o assassinato. Não, isso a gente já conseguiu evitar. Eu creio de coração, todos nós que estamos aqui hoje já passamos por isso, mas erramos como crianças espirituais, que não entendemos a oportunidade que estamos tendo, que seja nessa casa ou numa outra qualquer, ou sem casa espírita. Porque quem disse que o espírita que vai resolver o problema da humanidade é a maior religião? Não. O próprio Jesus não tinha religião. A religião de Jesus era o amor, mas respeitava o povo judeu, as leis mosaicas. Um dia iremos chegar, mas aí quando a gente chegar nesse nível, a Terra já não é mais a mesma. A Terra já se modificou, o mal está quase sendo eliminado do planeta. Vamos chegar lá. E o plano espiritual está nos ajudando e muito, enviando anualmente levas e mais levas de espíritos de altíssima hierarquia espiritual. E muitos daqueles que nós aprendemos a amar pelo lápis do Chico estão programando a sua reencarnação. O próprio Eurípides já está se programando para reencarnar. Companheiros do nosso sacramento nos adiantaram isso. O próprio Eurípides está se preparando. Portanto, quem somos nós para nos orgulharmos de um pouquinho de poder, um pouquinho de ascendência sobre aquele irmão que precisa da nossa ajuda, do poder econômico, financeiro, social, político? Temos muito que aprender ainda sobre humildade. Que possamos refletir sobre tudo isso que nós falamos, e aqueles que puderem estão convidados para domingo de manhã participarem conosco do encontro, 15º encontro sobre a vida e a obra do nosso querido Eurípides. Muita paz a todos.